Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muita alegria que nós estamos dando abertura nesse momento na nossa cantata Deus o Mundo Amou, do coral e a orquestra filarmônica estão apresentando. E nesse momento, para dar início, gostaria de convidar o nosso pastor presidente, pastor Eliel. Ele vai fazer a leitura e dar início nesse trabalho, nessa noite. Caríssimos irmãos, quero cumprimentar a todos com a preciosíssima paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O profeta Isaías vaticinou 700 anos antes do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O homem havia se distanciado de Deus. Não havia mais um elo de ligação, porque era insuportável a situação pecaminosa da humanidade. Surge então, na história da existência, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que reata este elo de ligação entre Deus e o homem, através do seu amor inconteste, misericordioso e gracioso. E ele então protagoniza a mais linda, mais importante, inigualável história que a humanidade pôde conhecer. Uniu a manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio. E por isso nós estamos aqui esta noite, para render a Ele glória, louvor, exaltação para sempre. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e todo joelho se dobra diante do seu nome, porque o Pai o exaltou soberanamente. Quem é Jesus? Jesus é aquele que domina sobre a natureza, domina sobre a amplidão, sobre os astros. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem poder para repreender os demônios, para dominar a morte, para realizar sinais e maravilhas, para ordenar ao mar e ao vento que eles sosseguem. Quem é Jesus? É aquele que tem poder para curar todas as enfermidades. Quem é Jesus? É aquele que está sentado à destra do Deus Pai e é o detentor da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus? É aquele que aqueles que se aproximam dele, ele liberta. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso esta noite nós estamos aqui para dizer: obrigado, Deus, por termos Jesus na nossa vida. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela salvação eterna e a certeza de que viveremos contigo eternamente quando a eternidade chegar. Portanto, obrigado por termos Jesus na nossa vida. Que nós possamos com alegria viver esta noite intensamente, para sabermos que esta igreja louva, glorifica ao único que é poderoso, é eterno e glorioso, Jesus, o nosso Salvador. Você poderia, num gesto de gratidão, gentilmente levantar as duas mãos para o céu e dizer: obrigado, Deus, por Jesus. Amém. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos, sentados como estamos. Vamos fazer a oração para darmos início a esta cantata de Natal. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite de Natal. Nós te louvamos, Senhor, porque o mundo inteiro, o mundo cristão, comemora esta data. Mas nem todos os cristãos que se dizem cristãos vivem verdadeiramente a real razão pela qual existe o Natal. Mas eu te agradeço, porque tu nos congrega neste santuário
para que aqui nós possamos viver a intensa razão do Natal. Glorificar pela manjedoura, pelo menino Jesus, pelo seu poder, pela a sua superação sobre a morte e a sua vida agora como Deus eterno e poderoso e Salvador. Portanto, nos dá graça para que nós possamos assimilar aqui nos louvores, nas apresentações que serão seguidas agora, e nós podermos sermos tocados pelo teu santo e glorioso Espírito. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Com vocês, pastor, maestro Paulo Silva, e a nossa maravilhosíssima orquestra, e todos aqueles que participarão esta noite, nesta especial apresentação. Uma salva de palmas para o nosso maestro. Amém. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. E estamos bastante honrados, irmãos, e iremos fazer esse trabalho. E tivemos assim o tempo meio curto, né, para aprontar, mas Deus, tenho certeza, Ele vai nos abençoar nesta noite para que tudo saia segundo a sua vontade. Quero dizer aos irmãos que não vai aqui nenhuma... alguém pode... vai ser... É bem simples, é uma cantata simples, que fala do nascimento de Jesus, que foi um nascimento simples. Não teve pompa, circunstância, não teve luxo quando Jesus nasceu. Nasceu numa manjedoura. Manjedoura é lugar de animais. E foi onde Jesus nasceu. Então não teve luxo. Ele não nasceu no palácio da Inglaterra, nem de nenhum dos países. Ele nasceu numa manjedoura. Então o que nós vamos fazer é simples, mas tenho certeza que é para Deus e é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nesse momento eu gostaria de convidar a nossa Ofaad Kid, que vai estar fazendo uma apresentação de algumas músicas natalinas, sobre a regência da professora Elisângela. Está ali essas crianças que ano que vem já vão estar participando da nossa orquestra. Tem uma turma ali que já está pronta, pastoral, para ano que vem dar trabalho para o senhor comprar instrumento.
Queridos irmãos, este é um culto com uma programação diferenciada, mas ele é um culto de louvor e adoração a Deus. E um culto, para ser completo, ele tem que estar alicerçado em 3 atos primordiais, que é o louvor, o ofertório e a palavra de Deus. Portanto, este é um momento que nós reservamos para buscarmos de alguma forma, demonstrarmos a nossa gratidão, o nosso agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O apóstolo Mateus nos registra que, quando Jesus nasceu, príncipes do Oriente foram visitá-lo no seu nascimento. E eles, ao encontrarem Jesus, abriram os seus tesouros e ofertaram a Ele, presentearam a Cristo com ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes tinha um significado, uma razão de ser. Mas o ouro representava a divindade de Cristo, o seu reinado, a sua plenitude como rei. Então, esta noite, nós que estamos aqui neste culto de Natal, também vamos ter a oportunidade de ofertar a Jesus Cristo esta noite. Nós vamos, nesse instante, recolher as ofertas e os dízimos neste culto de Natal. Nós não vamos contribuir com a nossa costumeira oferta que nós, então, trazemos aqui diante do altar e depositamos nos gasofiláceos as nossas ofertas. Em razão da decoração de Natal que está aqui, esta noite nós recolheremos as ofertas com as salvas. Então, os obreiros vão passar aí e você dê o seu melhor, demonstrando a sua gratidão a Cristo pela sua vida, pela sua saúde, pela paz que Ele tem lhe dado, pela família, pelos seus negócios, pelo seu emprego, por tudo que Ele tem feito por você. Ele tem sido maravilhoso, Ele tem sido magnificente para com as nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus também nesta hora, contribuindo para que nós possamos ser abençoados, para que o reino de Deus tenha continuidade, para que esta igreja continue avançando na sua obra de evangelização, de construção de templo, compra de terrenos, sustento dos pastores, da obra missionária, enfim, de todas as ações e os projetos desta igreja, que estão fundamentados na fé daqueles que projetaram. E você, ser canal de Deus, ser canal de bênção do Senhor, para que nós possamos dar continuidade à obra de Deus. Então nós vamos ouvir, como já foi anunciado, o irmão Marcos. Enquanto Marcos Araújo louva ao Senhor, você contribui com o melhor. É uma noite de Natal. Deixe o Espírito de Deus tocar no seu coração e dê o melhor para o Cristo que você ama e que você serve. Vamos lá. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estarmos aqui nesse momento, porque esse louvor, irmãos, com a permissão do pastor, hoje eu fui num velório de uma família tradicional aqui de Campo Grande, e o Espírito Santo, eu estava junto com a minha esposa, me pediu para louvarmos ao Senhor com esse hino, e não é à toa que eu vou louvá-lo novamente aqui. E eu tenho certeza que a semente do Evangelho, a semente de Deus foi plantada em muitos corações ali dentro daquele velório com esse louvor, que a Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Toda a igreja, porque Ele vive, posso ver no amanhã. Oh glória, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Senhor. Agradeço por essa maravilhosa oportunidade. Amém. Agradecemos, irmão Marcos. Nesse momento, irmãos, nós iremos então dar início ao nosso trabalho nessa noite. Peço que todos coloquem assim nos seus lugares, os anjos, os pastores. Convido a nossa missionária Mitilene, que vai estar fazendo a narração desse trabalho nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com essas palavras, Deus resume o seu plano de salvação para a humanidade. Desta maneira, o povo que habita em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Minha música. Deus, o mundo amou. Deus, o mundo amou, que mandou seu Filho amado para salvar todos
que nele crê e o aceitar, vida eterna terá, se confiar. Deus, o mundo amou. A Bíblia diz que Deus amou o seu Filho de tal maneira que o enviou por mim, por você, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a vida eterna é esta: para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que desceu a essa terra, derramou o seu sangue. Mas a Bíblia nos diz que no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele vive para sempre. E nessa noite ele está aqui, ele está presente nos nossos corações, nas nossas vidas, porque ele é o Senhor dos senhores, e não há outro caminho. A Bíblia diz que o único caminho para o céu é Jesus. E se você crer, você vai morar com Ele. Aleluia. Deus, o mundo amou. Deus, o mundo amou, que mandou seu Filho amado para salvar todo que nele crê e o aceitar, vida eterna terá, se confiar. Deus, o mundo amor. A Bíblia diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela perturbou-se muito com aquelas palavras e se perguntava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo lhe disse:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Posso crer, dá-me forças, Senhor. Oh, não temas, pois tu és Maria, o grande Deus contigo está. Darás a luz a um bebê e o chamará Jesus, que há de ser o Rei. O grande Deus contigo está. Darás a luz a um bebê que o chamarás Jesus, que há de ser o Rei. No céu, ele é conhecido como patriarca dos tempos, o Senhor Deus onipotente. Na terra, no entanto, ele precisaria de um nome que o identificasse entre os homens. Um outro problema também surgiu. José estava tão embaraçado, pois não podia entender que a criança que Maria tinha em seu ventre fora gerada pelo Espírito Santo. E decidiu em seu coração deixá-la secretamente, pois não queria difamá-la. Foi então que numa noite, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a Maria como sua mulher. José tão sozinho, mãe, a meditar, sem nada a entender, tão confuso você descansar. E logo adormeceu e um anjo de Deus lhe falou. E foi assim que José, o temor logo se dissipou. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Jesus bendito, pois ele o mundo salvará. Jesus bendito, um grande amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quando despertou de seu sonho, pôs-se logo a pensar: o prometido rei em meu filho há de se tornar. Toda a confusão de José logo assim terminou. Correndo foi pra contar a Maria o que se passou. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Jesus bendito, pois ele o mundo salvará. Jesus bendito, um grande amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Noite feliz, estrelas a brilhar, é o nascimento do meu Salvador. Há muito tempo o mundo em treva estava, sem conhecer o meigo Senhor.
inteiro vive de esperança na noite em que nos nasceu Salvador. Ajoelhar, Oh, sim, ajoelhar. ouvir os anjos cantam, Natal, Natal, nasceu o Salvador. Natal, Natal, nasceu o Salvador. Ajoelhar, Ouvir os anjos cantam, Natal, Natal, nasceu o Salvador. O Salvador, o Salvador, se nos nasceu o Salvador. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória de Deus os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e os anjos lhes falaram. Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. amém, amém. Celebrai que Cristo nasceu. Glória, aleluia, amém. Há um bebê sem berço, sem conforto. Meu Jesus nasceu.
E ausentando-se os anjos deles para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber através dos seus anjos. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, guiados por uma estrela para honrá-lo e adorá-lo. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram com grandes júbilos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.
Da mesma maneira que os anjos, os pastores e os magos adoraram ao Rei dos Reis, convidamos a todos para que se coloquem de pé e também nesta noite adorem ao Senhor dos Senhores. Abram seus corações, deixe entrar o Rei da Glória. E nesse momento nós vamos cantar, mesmo sem vocês conhecerem, mas vocês vão conhecer, é fácil, vocês vão repetir conosco o hino que fala: aleluia, amém, amém, celebrai que Cristo nasceu. Então vamos todos numa celebração só, cantar aleluia, amém, junto com o coral e a orquestra, assim, finalizando esta cantata tão linda, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amém. Celebrai que Cristo nasceu. Glória, aleluia, amém. Jesus nasceu. Numa manjedoura repousa o bebê, sem berço, sem conforto, meu Jesus nasceu. Estrelas lá no céu reverenciando, e os anjos contemplando e cantando assim: aleluia, amém, amém. Anjos cantam assim. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Celebrai que Cristo nasceu. Glória, aleluia, amém. Glória, aleluia, amém. Nessa noite, Magos e você que ainda pastores não aceitou a Jesus, vieram você tem a oportunidade nesse momento de entregar o seu coração a Ele. Se você quer nessa noite ter um encontro com Jesus, venha até aqui e nós estaremos orando por você. E Jesus estará nascendo no seu coração. Os anjos cantam glória, pois Jesus nasceu. Aleluia, amém, amém. Anjos cantam assim. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Celebrai que Cristo nasceu. Celebrai que Cristo nasceu. Glória, aleluia, amém. Glória, aleluia, amém. Agora vocês vão todos cantar. Amém, assim ó. Toda a igreja, amém. Toda a igreja, amém. Amém. Mais uma vez, toda a igreja. Amém. Amém. Contemplando a Cristo, todos dando glória. Amém. Amém, amém. Aleluia, amém, amém. Anjos cantam assim. Oh, aleluia, amém, amém. Celebrai que Cristo nasceu. Glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, amém. Glória, aleluia, amém. Aleluia. Pode acender as luzes. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A igreja pode sentar nesse momento. Fiquem aqui mesmo, permaneçam aqui, por favor. Eu gostaria, nesse momento, de fazer, sim, os agradecimentos aos irmãos que nos deram um apoio, assim, infinito. Gostaria de convidar a irmã Mitilene para vir aqui à frente, o esposo da irmã Mitilene,
pastor Wellington, que nos ajudaram assim, mas muito. A Renatinha, cadê a Renata? O nosso irmão da ovelha, Bom Miguel, pastor Miguel. Esse, por favor, pastor Miguel, esse homem, irmãos, ele correu a semana toda atrás de ovelha pra gente. E os irmãos viram que elas deram um show aqui. Foram ovelhas crentes que ele trouxe. Ovelhas crentes, elas já estão acostumadas a fazer, né? Parte, são atrizes. E o pastor Miguel, ele nos ajudou, correu atrás e conseguiu assim para nós, a Renatinha, enfim, irmãos, o coral, a turma aqui, esse Ererlândio é meu braço direito, esquerdo, e onde eu estou, ele tem que estar, porque senão eu não faço nada, eu fico perdido. O pastor Orlando, o Gamarra, esse rapaz que a gente briga, mas a gente se ama, né? A gente briga muito, mas nós nos amamos, não vivemos um sem o outro. A Maria, o José, que é a nossa Maria José, essas crianças maravilhosas, esses jovens, enfim, a orquestra que vinha à noite para ensaiar e deu um gás tremendo. Enfim, irmãos, todos que nos apoiaram, pode ser que eu esteja esquecendo pessoas aqui, mas principalmente o nosso pastor, a nossa missionária Jane, que nos deu todo o apoio para que nós pudéssemos realizar esse trabalho simples, mas foi com muito coração, foi com muita garra. E Deus sabe como nós fizemos isso aqui hoje, pastor. Coração doendo, mas graças a Deus nós conseguimos. Então nós agradecemos a igreja que veio, uma plateia tão linda, que deu esse apoio no dia 25, né? E veio até minha amiga lá do Rio de Janeiro, quase minha irmã, fica de pé, Lucimar. Essa moça, pastor, foi criada comigo. Me deu muito cascudo quando eu era criança, né? Amiga de infância, e agora o seu filho está trabalhando aqui conosco, pastor, e eu estou tentando trazer o filho dela aqui para a igreja, que está difícil. Fica de pé, meu filho. Mas viu, pastor, esse jovem aí é uma bênção, mas está meio afastado, mas em nome de Jesus, ano novo, vai estar aqui conosco, trabalhando na obra do Senhor Jesus. Muito obrigado, Lucimar, muito obrigado. E então, pastor, eu gostaria de convidar mais uma vez o senhor aqui para fazer assim o encerramento nessa noite. Obrigado, pastor Paulo Silva, por essa noite tão especial. Pastora, vem cá um pouquinho. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao término desta noite tão especial. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, fizesse uma pergunta para ela. Diga assim: valeu a pena? Se valeu a pena, responda para ela que valeu. Muito bem. Essa noite, ela não teria acontecido se primeiro não houvesse a grata, a maravilhosa direção e permissão de Deus. Mas também de talentos, de valores que esta igreja tem. Eu me orgulho de dizer que sou presidente de uma igreja que tem inúmeros valores. Dentre eles, quero tributar a Deus pela vida do pastor e maestro Paulo Silva, a nossa maravilhosa orquestra, maravilhoso coral, a todos os atores que atuaram aqui esta noite, ao Gessé e a Evelyn, e a todos que figuraram aqui de forma especial. O nome daqueles a quem ele já mencionou, que foram de primordial importância para que esta noite pudesse acontecer. A igreja sabe que há pouquíssimos dias nós tivemos um terrível e doloroso golpe da partida do nosso vice-presidente, pastor Heber. E
quando fui indagado pela organização deste momento, se iríamos fazê-lo ou não. Eu então pensei um pouco e senti um lampejo de inspiração pensando assim: se eu pudesse perguntar ao pastor Heber se nós devêssemos fazer esta noite, com certeza ele diria que sim. E por isso eu decidi que esta noite aconteceria como ela aconteceu, porque eu tenho certeza que se o pastor Heber estivesse conosco aqui, ele estaria radiante e feliz com tudo que nós vivemos aqui esta noite. Portanto, quero mais uma vez pedir uma calorosa salva de palmas à orquestra, ao pastor Paulo Silva, à irmã Mitilene, ao pastor Wellington, ao coral e a todos que atuaram aqui esta noite. Faltou ontem, nós ficamos aqui, viramos o dia todo e teve um menino que nos ajudou muito, junto com a nossa Renatinha, como é que é o nome dele mesmo? E ele foi o que puxou a nossa estrela ali. Obrigado, filho. Lohan, você é uma bênção. Deus abençoe sua vida. Ele nos ajudou o dia todo aqui, não poderíamos esquecer dele. Então eu quero convidar o pastor Dr. Elias, pastor da Igreja Matriz, para que ele venha nos levar a Deus em oração, encerrando assim esta maravilhosa noite natalina. Quero agradecer a pastora Jane, que tem sido grande incentivadora desses momentos que nós temos vivido aqui. Deus abençoe sua vida, pastora Jane. Quero cumprimentá-los com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de orar, eu quero dizer a vocês, se sintam privilegiados, porque nós estamos honrando a alguém que jamais terá permissão sobre a face da terra, vinda de Deus, de comparar alguém com este nome que acabamos de honrar, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo nele é diferente, tudo nele é diferenciado, a partir do anúncio do seu nascimento. Concorda comigo, pastor Eliel? Quando eu digo que o anúncio do seu nascimento ocorreu há 700 anos do seu nascimento. Vocês concordam comigo quando eu digo que o seu nascimento também foi miraculoso? Vocês concordam comigo que a sua mensagem foi gloriosamente eterna? Amém. Vocês concordam comigo que a sua monumental e retumbante vitória sobre a cruz, sobre o inferno, sobre a morte, sobre Satanás, sobre todas as forças antagônicas, foram completamente derribadas pelo poder glorioso deste Jesus. E é por isso que nós o honramos nesta noite com tanta ênfase, com tanta autoridade, não nossa, mas do poder divino do Espírito de Deus, que hoje vive dentro do nosso ser. Amém? Amém. Podeis colocar em pé, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta noite magnífica, em que tivemos a oportunidade, Senhor, Paulo Silva, orquestra, coral, os atores, atrizes, todos nos envolvendo, né, Senhor, neste amor divinal, amor precioso, glorioso, que aqui sobre a face da terra nós já começamos a desfrutar, mas temos a convicção e a certeza que um dia
junto com o pastor Eliseu, pastor Heber e todos os heróis já recolhidos, haveremos de um dia, Senhor, para nunca mais nos apartarmos, ó Senhor, bendizer e honrar e agradecer o teu santo e potentoso nome. Muito obrigado, Senhor, na certeza que tu estás no nosso meio, nós queremos te agradecer, hoje para todo sempre. Amém. Eu rogo que todos os presentes desfrutem do amor, da graça e da comunhão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrada a nossa noite festiva.